Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Alô, Douglas, bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia, meu amigo, tudo na paz, rapaz, graças a Deus, por aqui tudo 100%. Muito bem, e hoje a gente vai estar falando então, Douglas, ou melhor, você, né, vai estar falando sobre fazendo alianças saudáveis, né? Então eu queria convidar já você que tá aí ouvindo a Rede 316, corre, se você ainda não avisou teu povo, avisa todo mundo aí, principalmente a galera que você conhece que tá sonhando em empreender, ou se já é um empreendedor. Eu acho que tem muitas dicas bacanas que serão dadas aqui pelo Douglas. E também, claro, no finalzinho aí do programa você pode fazer perguntas. Nós estaremos abrindo aqui para perguntas, para comentários. Você pode mandar aqui no 11-9-3003-0316. Então, Douglas, fica à vontade, faça aí a introdução já então no nosso tema de hoje, fazendo alianças saudáveis. Bora lá então, bora lá. Esse assunto é bem interessante. Eu separei hoje pra gente conversar um texto lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo de 1 a 23, e que conta um pouco, né, relata um pouco da história de Davi nesse processo de ser, né, declarado rei, mas não assumir de fato o seu papel. E enquanto esse processo acontece, enquanto Davi tem toda essa dinâmica de fugir de Saul e de se proteger e buscar, né, essa sobrevivência, por que não dizer isso, já que cada vez que Saul tinha oportunidade tentava matar Davi, tirando, né, ali de Davi, tentando tirar de Davi a vida, né? Então Davi precisa construir ao longo dessa jornada ali alianças com pessoas estratégicas, porque por onde Davi ia, né, ele tinha olheiros de Saul, gente o tempo todo buscando entregar Davi a Saul, porque naturalmente tinha lá os seus benefícios, os seus preços, né, os seus prêmios. E Davi então vive essa dinâmica de se afastar de um lugar para outro, e enquanto isso Davi vai construindo essas pontes, essas alianças que mantiveram ele vivo até o dia em que ele de fato assume o reino, né, e começa então o seu governo. Em 1 Samuel, capítulo 22, eu não vou, como sempre, a gente não vai ler aqui o texto inteiro, mas eu quero ressaltar aqui alguns versículos que chamam a nossa atenção para a gente entender a importância de, na nossa jornada empreendedora, enquanto nós nos organizamos, né, para crescer os nossos negócios, para fazer alianças estratégicas, né? Talvez você esteja aí pensando na hipótese de fazer uma fusão com um outro empresário, talvez você esteja pensando em adquirir uma outra empresa. Quando a gente fala de alianças e a gente pensa nesse contexto das alianças saudáveis, né? A gente está navegando nesse tipo de território, né? Talvez alguém que você vai convidar para trabalhar junto contigo e vai dar uma participação na sociedade. Então, são muitas as alianças e as alianças estratégicas que ao longo da nossa vida empreendedora nós precisamos fazer, né? Nós precisamos estar atentos a esse movimento que acontece ao nosso redor no mundo empresarial. Davi então vem ali desse processo de estar fugindo, ele escapa, né? O versículo 1 do capítulo 22 começa dizendo isso. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Ou seja, Davi escapa desse cerco de Saul, ele vai, se esconde. A notícia deve ter sido encaminhada, né? Apesar de a gente dar a impressão da forma como está o texto, talvez que a notícia correu, não, foi solta, direcionada
para algumas pessoas, para quem Davi queria se encontrar e ter um tempo de alinhamentos, né? E aí ele vai, a narrativa continua ali então, versículo 2, ajuntou-se com ele ali aqueles homens que estavam por perto e vai formando aqui o primeiro grupo que vai seguir Davi e que é muito interessante porque não é um grupo necessariamente de gente famosa, de gente boa. Aparentemente, quando a gente pensa em se juntar com alguém, normalmente a gente pensa em alguém melhor do que nós, né? Mas o versículo 2 chamou minha atenção porque diz assim, né? Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, ou seja, estava triste, estava com alguma dificuldade, e ele, Davi, se fez o líder, o capitão, o gestor daqueles 400 homens, ou seja, não era 2 ou 3 homens problemáticos, né? Davi não começou o seu processo de montar seu time e o seu exército com 2 problemáticos e 398 gente boa, né? Pronta, tudo resolvido, vida próspera. Não, Davi recebe ali um time de 400 homens com esse tipo de característica que a gente viu, em aperto financeiro, devendo no mercado, com espírito desanimado, desgostoso da vida, e assim começa a jornada. Davi então sai dali daquela região, vai, né, para a terra de Mispá, se ajunta ali, né, com outras pessoas, começa então um processo de preparar as pessoas, se apresenta para aquele rei moabita e passa então a oferecer aquela cidade, aquela cidadela, aquele rei, aquelas pessoas, um serviço, né? Uma espécie de proteção, já está ali exercendo o seu papel, né? De governante, sem ser, né? Cuidando daquelas pessoas. E aí, de novo, né? Começa de novo uma procura de Davi. Davi fica sabendo Saul fica sabendo aonde Davi está, e aí Saul manda então pessoas atrás de Davi. Essa briga de gato e rato, ela fica ali por muito tempo, vários anos, dizendo, né, vivendo essa dinâmica de Saul descobre onde Davi está, Davi faz alianças em outras regiões, né? Lá no versículo 9, então, Doeg, o edomeu, que também estava com os criados de Saul, disse: eu vi o filho de Jessé, né, chegar a Nob. Esse cara vai lá e entrega Davi de novo, né? E aí começa então mais uma sequência. Aí Saul manda outras pessoas procurarem. Bom, esse capítulo vai mostrar aqui a perseverança de Saul em perseguir Davi e vai mostrar a estratégia de Davi em sair, fugir, né, se realocar geograficamente e, ao mesmo tempo, fazer as alianças que mantiveram ele vivo por todo esse tempo. Então, a gente vai ver claramente, né, nesse processo, uma dinâmica de sobrevivência do lado de Davi que dependia diretamente da dinâmica de Davi de estabelecer alianças locais. Muitas vezes nós queremos nos nossos negócios construir um tipo de aliança que
seja duradoura para toda a vida. E em algumas etapas da vida, as alianças são temporárias. Davi não podia ficar ali parado numa determinada região, ou num determinado vilarejo, ou numa determinada num determinado reino, porque a notícia andava e Saul descobria. Como Davi tinha posto no coração dele de que havia uma aliança entre ele e Deus, de que Davi não atentaria contra a vida de Saul, né? Vocês se lembram aí daquele episódio onde Saul vai até dentro da caverna e está ali provavelmente com algum desarranjo intestinal, né? Vai ali na caverna para fazer suas necessidades. Davi está escondido com alguns homens no fundo da caverna e ele arranca um pedaço da roupa do rei, mas não atenta contra a vida do rei, porque Davi entendia claramente as alianças que ele tinha, e uma das alianças que ele tinha era a aliança com Deus. E Davi então professa isso, né? Eu não vou atentar, eu não vou pôr as minhas mãos na vida daquele que foi ungido por Deus para ser o rei da nação. De modo que, ainda que Davi tivesse sido ungido por Samuel para ser o novo rei, por alguma razão Deus não tinha retirado Saul daquela posição. Então Davi entende com muita clareza o seu compromisso e a aliança que ele deveria fazer, já tinha sido feita com Deus e ele deveria cumprir, né? Então Davi, cumprindo essa aliança, não atenta contra a vida do rei em nenhuma das oportunidades que ele tem, de modo que ele precisa então ficar fugindo, né, o tempo todo daquela ameaça. E aqui eu faço um paralelo com a nossa dinâmica empresarial. Tem muitas ameaças, né, que aparecem no nosso dia a dia, e algumas delas são ameaças que nós devemos enfrentar, ir lá e atuar e trabalhar frontalmente, né, aquela ameaça, e muitas vezes eliminá-la da nossa frente. Mas existem outras ameaças que, por alguma razão, Deus vai nos conduzir a aguardar e a esperar o tempo de Deus e a esperar a hora certa para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Para que eu possa então conviver nesse contexto, nesse ambiente, naturalmente eu vou precisar, né, entender este movimento, e talvez isso vá requerer de mim, né, alianças que vão permitir que eu me desvie dessa ameaça ou dessa dificuldade, sem que isso faça com que eu perca o foco central do meu projeto ou daquilo que Deus me chamou para fazer no meu negócio. De modo que existem então alianças que são para enfrentar as ameaças, existem alianças que são para fugir das ameaças. Olhando para as para a nossa natureza empreendedora e para o nosso negócio, talvez você tenha lá um produto, né, que o pessoal no mundo do marketing e da venda chama de produto de combate, né? Talvez aquele produto que você selecionou para ter uma margem menor, eventualmente até você vai vender ele com margem negativa, perdendo dinheiro. Por quê? Porque você precisa ocupar um espaço no mercado, e ocupar um espaço no mercado muitas vezes requer aquele preço de entrada naquele cliente que você ainda não está. E talvez no processo de ir ao mercado para conseguir estabelecer aquele vínculo com aquele cliente, enquanto aquela aliança comercial
não é formada, você vai usar uma estratégia de ataque ou uma estratégia de defesa que faz com que você possa chegar perto daquele cliente. E, eventualmente, na sua estratégia interna, você vai trabalhar dizendo o seguinte: olha, esse produto eu vou manter no meu portfólio porque ele é o meu produto de entrada nesse mercado XYZ. Você faz uma aliança interna da empresa, uma aliança saudável, de monitorar esse produto para que o impacto dele no meu resultado como negócio não afete ao ponto de destruir a minha empresa. Então esse é um bom exemplo de como eu posso olhar para alianças, e talvez ao fazer isso eu tenha que chamar um fornecedor meu e dizer para ele: olha, cara, eu preciso fazer contigo aqui uma aliança de compra, aonde esse produto ele será um produto com essa característica, e por causa dessa característica nós vamos precisar ter um custo mais competitivo. E o que nós podemos fazer juntos para que a gente alcance esse resultado? E muitas vezes esse tipo de aliança ele só vai surgir quando você está de frente para um problema real. Muitos de nós, muitos empresários, não desenvolvemos o hábito de estabelecer esse tipo de estratégia antes do mercado ficar difícil, né? Muitos empreendedores, eles não gastam tanto tempo pensando, por exemplo, em estratégias de entrada em mercado. Ele simplesmente desenvolve o produto, ele simplesmente estabelece uma política comercial, uma política de preços e vai adiante ao mercado tentar avançar em vendas no peito e na raça, sem eventualmente analisar o cenário, o contexto, e a partir desse cenário e desse contexto estabelecer então uma estratégia de alianças, por exemplo, com fornecedores. Talvez você prefira uma estratégia de aliança com o cliente, né? Então, olha, se você me der um determinado volume de compras, eu estabeleço com você uma aliança de não fornecer para o seu concorrente. Essa é uma aliança muito comum no mundo comercial, né? Agora, isso pode ser estabelecido através de um contrato de exclusividade, isso pode ser feito através meramente de uma parceria, isso pode ser feito em casos mais onde a aliança está mais sólida, mais robusta, através de contratos de joint venture, né, que são contratos, termos legais para modelos em que nós vamos juntos para o negócio. E assim existem vários mecanismos de alianças que eu posso estabelecer. Por exemplo, a gente sempre gosta aqui de trazer os exemplos para os nossos amigos empreendedores do mundo, né? Da beleza, por exemplo, né? Aquela manicure, aquele salão, aquele barbeiro. Da mesma maneira, para aquele dono do cachorro-quente ou do que faz o brigadeiro em casa, que faz o cupcake, que faz o brownie, mas também para aquele empreendedor que tem uma grande empresa e está trabalhando nas suas alianças, naquilo que faz com que o negócio possa se tornar mais forte e perpétuo. Era o que Davi queria quando ele fazia as alianças com os reis daquela região para onde ele estava indo. No fundo, o que Davi estava fazendo eram alianças que permitiam ele se manter vivo enquanto Deus não estabelecia o seu reino de forma definitiva. Da mesma maneira, nós podemos, né? Talvez ali o barbeiro possa fazer uma aliança com aquele barbeiro que está lá na sua equipe e está progredindo e está sendo um cara estratégico. Quem sabe você vai dar a ele uma participação nos resultados da empresa, começando por simplesmente testar como é que ele naquela dinâmica nova em que ele vai ganhar uma participação da empresa.
quem sabe, isso serve para todos os nossos exemplos que a gente deu aqui de negócios, né? Quem sabe no próximo passo, na hora que você for abrir a sua próxima barbearia ou a sua própria carrocinha de cachorro-quente, ou quem sabe na sua própria naquela indústria, né, que está lá com uma diretoria, quem sabe você vai chamar essa pessoa que é estratégica para o negócio e você vai chamá-la para oferecer a ela uma participação naquela nova unidade, vai oferecer lá no mundo das empresas maiores os stock options, para que aquele cara possa então ter ainda mais esse sentimento de dono. Quem sabe você vai chamá-lo para abrir uma outra unidade onde ele vai ter uma participação societária, se você já tem segurança de que aquela pessoa pode ser seu sócio, os princípios e valores são os mesmos, mas existem mecanismos diversos de geração de alianças no mundo dos negócios. E nós podemos, então, usar muitas dessas ferramentas aí para construir alianças saudáveis. As alianças nos dão, de um lado, sobrevivência e, de outro lado, crescimento. Nós podemos usar alianças tanto para passar pelos momentos de crise ou para avançar em momentos em que eu preciso ser mais agressivo no meu negócio, quanto no momento em que as coisas estão indo muito bem e eu quero crescer. Alianças diferentes, mas que proporcionam resultados saudáveis. Se você é daqueles empreendedores que acha que você precisa ser o dono de tudo sozinho e que sempre vai ser assim, talvez você esteja abrindo mão de uma oportunidade tremenda de investir na vida de outras pessoas que poderão trazer para você grandes resultados e caminhar com você por uma jornada mais longa. Então eu recomendo, né, eu estimulo você aqui já, né, caminhando aqui para nossa etapa final aqui dessa introdução, íamos para perguntas e respostas. Eu quero, né, relembrar aqui o versículo 22 e 23, são os versículos que eu separei hoje, destaquei hoje, né? Diz ali: então Davi disse a Abiatar, naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informações a Saul. Davi fez um acordo com Abiatar, sabia que ele ia ser traído com Doeg, sabia que ele ia ser traído, e a consequência dessa aliança, que de certa forma não foi talvez a mais prudente que Davi tenha feito, fez com que Saul mandasse matar todos os sacerdotes. E Abiatar era parte desse time, conseguiu fugir, e Davi então está aqui fazendo uma espécie de pedido de desculpas por não ter sido talvez tão prudente no formato e na forma como ele conduziu esse processo com Doeg. Então ele continua dizendo: sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Ele assume essa culpa. Davi então, né, aqui fazendo jus àquela definição de homem segundo o coração de Deus, e essa definição que ele recebe, esse reconhecimento, advém de um coração que sempre estava pronto a se arrepender, perdoar e confessar o seu pecado, né? E nós, como empreendedores, também precisamos desse tipo de coração. Muitas vezes fazemos alianças ruins, alianças de escolhas ruins, né? E ao fazer as alianças ruins, nós talvez precisamos nos voltarmos, né, para Deus, reconhecer o erro que às vezes cometemos, pedir perdão e transformar a realidade em uma nova realidade. Davi então assume um compromisso com Abiatar, faz uma nova aliança, recupera ali, né, a moral e dá a Abiatar uma nova perspectiva de futuro. E aí Davi então convida no versículo 23, dizendo para Abiatar o seguinte:
fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo. Davi dá a Abiatar não só uma nova aliança, mas uma aliança de segurança e de longevidade, de caminhar juntos até aonde Deus permitisse. Davi já sabia que seria rei, mas a visão ainda não tinha sido concluída. Lembra que nós passamos aqui essas últimas semanas falando da visão de longo prazo, de como comunicar, de como disseminar a visão. Davi sabia a visão, né? Lembra, a gente falou tanto sobre isso, a história dele com Salomão, a comunicação para todo o reino, né? Toda aquela história que a gente ouviu nos outros textos, né? E que ainda não tinha acontecido aqui, nesse texto aqui de 1 Samuel, nos mostram, né? Esse movimento de olhar a visão e entender que às vezes ela não foi concluída. Então, enquanto isso não acontecia, Davi seguia fiel, sendo fiel ao rei Saul, honrando aquilo que Deus tinha estabelecido. Muitas vezes as nossas decisões diárias, a gente precisa pensar se a gente está perdendo tempo ou se a gente está de fato esperando que Deus faça com que o seu plano seja cumprido por completo. Existe então essa dinâmica em que nós vamos entender, estou aqui esperando alguma coisa, mas isso tem a ver com o que Deus planejou? Se não tem alguma coisa a ver, é hora de marchar. Mas se Deus não tratou aquele assunto e não finalizou aquele tema, é hora de continuar caminhando mais uma milha, aguardando o tempo que Deus vai fazer com que as coisas sejam transformadas. No mundo dos negócios, a gente costuma dizer que tempo é dinheiro. E muitas vezes a gente fica ansioso para tomar decisões, executar tarefas, e a gente não ora, não busca de Deus resposta e alianças saudáveis. Respostas que tratam e vão atuar diretamente na nossa angústia. Davi teve que fugir tantas e tantas e tantas vezes diante daqueles problemas que supostamente ele podia resolver com suas próprias mãos. Mas ele foi conhecido, né, como todos tinham visto ali, pela maneira como ele tratava o rei Saul com honra, apesar de Saul fazer tudo o que faria com que ele não merecesse isso. No mundo dos negócios, nós fazemos também muitas coisas que às vezes são terríveis e às vezes até inescrupulosas, né? Envolvem às vezes corrupção, envolvem outras coisas, e a gente precisa olhar para isso, tratar nossa ansiedade, tratar os nossos medos e deixar que Deus faça algo extraordinário. Nossa primeira grande aliança é com o Deus Todo-Poderoso. Nossa primeira grande aliança é de total dependência do Espírito Santo. Quando nós fazemos isso, nós mostramos que a gente pode contar com Deus na hora da crise. A gente não deve esperar a crise chegar para depois tentar fazer boas alianças, né? A gente precisa fazer boas alianças antes das crises, para que quando elas chegarem, os parceiros estabelecidos nos ajudem a passar por toda e qualquer crise durante a jornada. E eu termino aqui, Welber, essa fase, né, essa introdução, passando agora, né, para a gente falar aqui das perguntas e respostas que nós podemos ter aí dos nossos amigos, da nossa audiência. E eu quero te devolver aí, então, abrindo a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre isso. Muito bem, Dongley, agora são 10h40 em Brasília, 10h40 na nossa capital, e então você está ouvindo aí o nosso Movimento Elo, na apresentação ou com os esclarecimentos, né, de Dongley Martins. E Dongley, então tem já aqui a primeira pergunta pra gente, e é a seguinte: Dongley,
Quais você acha que são os maiores indícios espirituais e também em termos de negócios de que uma aliança vai ser saudável para os negócios? Muito jóia. Vamos não tentar separar, né? E não criar essa dicotomia entre o espiritual e o negócio, né? A primeira coisa que a gente vai trabalhar junto isso aí. Bom, vamos lá. Como é que eu posso saber se eu estou conduzindo o meu negócio de forma espiritual? Eu preciso primeiro entender que se o meu negócio está baseado em uma experiência espiritual que eu tenho, então eu tenho a possibilidade de buscar em Deus respostas ao meu negócio. Eu tenho a possibilidade de falar com Deus e discernir juntamente com o Espírito Santo quando aquele negócio está sendo conduzido de uma maneira que Deus quer, ou seja, da maneira que Deus quer. Como eu faço isso? Através de uma vida de oração, através da palavra de Deus. Então, se você conduz o seu negócio sem buscar respostas às suas necessidades, se ao se preparar para fazer uma aliança, você não busca Muito bem. Oi, Dongley, tá na escuta? Muito bem, olha, são 10h42. Acho que a gente perdeu o sinal. Por fim. Oi, o Elber, tá me ouvindo? Oi, Dongley, tinha dado uma sumida no teu sinal aqui, agora voltou. Legal, estamos aqui de volta. Eu vou, então, voltar um pedacinho aqui naquilo que eu estava falando. 10 segundinhos mais ou menos. Tá bom, então o que eu estava dizendo a gente vai saber quando essas duas coisas andam juntas, né? Pra gente não gerar aquela dicotomia de secular e sagrado, a gente vai saber se os meus negócios estão, né, feitos ou suportados em alianças saudáveis e espirituais. Então, quando eu busco resposta nos lugares aonde essas respostas podem ser encontradas. Se você vai construir uma primeira relação de aliança com alguém, seja ele um colaborador, seja ela uma aliança empresarial, seja ela uma aliança societária, seja ela uma aliança comercial de negócio, seja ela a aliança que for, se você não investe tempo antes da aliança, buscando resposta em Deus sobre essa aliança, tem grandes chances de você ser levado a fazer esse processo de aliança por meio de uma ação ou de uma atitude carnal, né? De uma atitude da sua própria decisão pessoal. E como é que então eu posso fazer isso? Eu, na minha vida pessoal, tenho adotado, né, uma espécie de método em que, quando eu tenho que fazer alianças, sociedades, negócios ou qualquer coisa que envolva esse tipo de aliança, entendendo que eu não quero nenhum tipo de aliança que produza um jugo desigual na minha vida, então a primeira coisa que eu faço é orar, né? E colocar diante de Deus e submeter ao Espírito Santo a necessidade de ouvir resposta de Deus. Então o que eu tenho feito primeira coisa então é colocar essa tal aliança, essa proposta de aliança diante de Deus através de um tempo contínuo de oração, não de uma oração do tipo a oração do almoço, não, tempo contínuo. Separe um tempo, fique diante de Deus, coloque diante dele as suas preocupações, fale claramente com Deus a respeito das ansiedades que essa aliança pode gerar e submeta ao Espírito Santo essa informação. Na medida que eu faço isso, eu coloco também, né, diante da minha vida, eu coloco a possibilidade, né, ou a realidade de que
o Espírito Santo vai ministrar, porque ele fala. O Espírito Santo fala todo o tempo ao nosso coração quando nós buscamos resposta dele. A segunda coisa que eu tenho feito é ler a palavra, buscar resposta na Bíblia. Hoje, por exemplo, para preparar esse bate-papo, eu fui buscar na história de Davi, lá em Samuel, essa conversa, né? Essa passagem da vida de Davi, para me dar suporte bíblico de que sim, eu posso usar um princípio bíblico para construir boas alianças. E o que aconteceu? Eu trouxe aprendizado, experiência da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós. Então, o segundo ponto que eu faço é buscar na palavra de Deus algumas experiências que estão relatadas como revelação de Deus, para que eu possa compreender como outras pessoas resolveram isso e como Deus resolveu deixar isso revelado e evidente. Terceiro, eu vou procurar conselheiros espirituais, pessoas que eu reconheço sobre a minha vida, que têm, né, se preocupado comigo, andado comigo, e que eu sei que vão orar junto comigo e vão me dar conselhos vindo da parte de Deus, para que eu possa então ter uma outra fonte de respostas, né, baseado lá no livro de Provérbios, que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então talvez você procure o seu pastor, talvez você procure um líder, talvez o líder do seu pequeno grupo, talvez uma pessoa com quem você tem desenvolvido o hábito de orar junto, mas conselheiros espirituais, eles não precisam necessariamente conhecer dos negócios, porque o quarto passo, o movimento que eu faço é consultar conselheiros técnicos. Então eu vou conversar com alguém que tenha experiência naquilo ali, para ouvir a opinião dele e saber se de fato aquela aliança é uma aliança boa, né? E eu termino esse ciclo pedindo que o Espírito Santo coloque paz no meu coração e me dê uma capacidade de discernir a partir de tudo isso que eu fiz antes, né, para tomar uma decisão e não ser apenas uma decisão do coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso mais do que tudo, né? Então eu não posso ficar na dependência apenas do meu coração, porque o meu coração ele vai me enganar muitas vezes. Então eu faço em mais tempo ou menos tempo, eu faço esses passos para tomar decisões de aliança, né? Normalmente alianças são coisas que têm um pouco mais de tempo para você fazer e tomar, né, decisões. Então eu não tomaria uma decisão de alianças ou de alianças estratégicas, né, sem que antes eu passasse por uma sequência como essa, ou algo que você está acostumado a fazer na sua vida, porque essas alianças podem produzir resultados positivos ou resultados negativos, como esse que a gente viu no texto de Samuel. Davi, infelizmente, baixou a guarda e tomou uma decisão, fez uma aliança ruim que gerou a morte de dezenas de sacerdotes de uma família que estava muito próxima ali e tal, e ele teve que se consertar diante desse quadro. Aquelas mortes já tinham acontecido, não tinha mais o que ele pudesse fazer, então ele reconhece, pede perdão, mas é muito duro, né? Porque às vezes uma aliança errada pode produzir um problema para a sua vida inteira. Sociedades que não são bem feitas podem resultar em problemas enormes para você e sua família, né? Clientes com quem você faz alianças podem resultar em uma empresa que não gera resultado, que não tem lucro, porque foi mal feita aquela aliança. Se assim, a gente poderia ficar uma manhã inteira aqui, o Elber, dando exemplos, né? Mas eu quero voltar para nossa jornada aí com novas perguntas, né?
encerro essa primeira aqui dizendo o seguinte: como é que então você vai poder entender se você está fazendo alianças saudáveis? No meu caso, eu uso esses passos para tomada de decisão. Quando eu tomo decisões baseadas nesses passos, em geral, as alianças são boas. E aí eu vejo através dos frutos. Não é isso que a Bíblia diz? É pelos frutos que eu conheço uma árvore. Não é possível que uma aliança não gere frutos. E os frutos precisam dar evidência de que eu tenho uma boa aliança ou uma má aliança. Se os frutos são bons e a aliança é boa, regue, adube para que ela continue por muitos anos. Se os frutos são ruins, então encerre o mais rápido possível, conclua o mais rápido possível, faça como Davi, se arrependa, confesse o pecado, deixe essa aliança para trás e vamos focar em novas alianças. Eu, tenho procurado fazer dessa maneira na minha vida e tem sido bênção de Deus poder ver como Deus tem interesse nas alianças que nós fazemos. Isso aí, ó. Muito bem. Agora 10h52. A segunda pergunta, Dongley, é a seguinte: como podemos confiar em tempos que nós vemos tantas pessoas em todos os âmbitos enganando outras? E tem mais. Infelizmente, vemos até empresários cristãos burlando alianças e compromissos estabelecidos. Qual a sua visão sobre isso, Dongley? Rapaz, infelizmente, Welber, esse é um cenário real, Eu tenho dito para muitos empresários cristãos o seguinte: você não faz aliança nos negócios só e exclusivamente só porque o outro empresário se diz cristão, Esse é o maior erro que nós cristãos cometemos. A gente escuta dizer que o outro é cristão e a gente simplesmente baixa as guardas e não toma todas as providências necessárias para saber se aquela aliança vai ser ou ter o potencial de ser uma aliança bem-sucedida. A Bíblia também nos ensina, de uma forma até dura, porque diz: maldito o homem que confia no homem. Quando nós baixamos as guardas no mundo dos negócios, não tomamos as providências de avaliar com muita diligência as alianças que fazemos, o que acaba acontecendo? Nós abrimos a guarda para que pessoas que talvez até tenham tido uma experiência com Jesus, mas uma experiência ainda muito superficial, talvez ainda seja um crente carnal, talvez ele tenha algumas dificuldades em algumas áreas da sua vida, que nessa aliança vão ficar patentes e evidentes, e nós não nos preparamos para entrar nessa jornada. Qual é o outro mito que eu também quero, de alguma maneira, eliminar aqui, Eu conheço empresários que dizem de cara: se o cara é crente, então vamos fazer negócio, que é o risco que eu comentei aqui agora. E eu conheço outros empresários cristãos que dizem o seguinte: se o cara é crente, então não faço negócio com ele. Por quê? Porque ele foi, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, diz o ditado. Ele talvez tenha tido uma experiência ruim. Por quê? Porque foi imprudente, porque foi negligente no sentido de avaliar se a aliança era de boa qualidade ou não, de submeter a aliança a um processo um pouco mais firme, rígido, rigoroso, e aí a experiência dele foi ruim. E aí o que ele começa a fazer? A propagar uma outra mentira, que é a mentira de que não dá para fazer negócio com empresários e empreendedores cristãos. Isso é uma mentira que Satanás quer lançar no mundo empresarial cristão. Nós precisamos, como crentes maduros, peneirar isso e dizer: não vou fazer uma aliança sem tomar as devidas providências, e se essa aliança der certo, é ótimo, porque nós conseguimos
provar que valeu a pena a nossa diligência. E do outro lado, se ela der errada, eu tenho que ter todas as portas já negociadas antes, para que eu possa estabelecer uma rota de saída sem que ninguém se machuque, ou que o machucado seja o menor possível, certo? De modo que é uma questão muito mais da nossa diligência, e diligência é uma das facetas da mordomia cristã. Então, se você, como empreendedor, como mordomo dos recursos do reino, não é diligente, você está negligenciando uma das facetas da mordomia. E o que a gente precisa fazer nesses tempos, e daqui para frente cada vez mais, é que nesses tempos nós precisamos ser ainda mais diligentes. Mas eu não posso botar um paradigma, um rótulo, uma marca de que porque o cara é cristão, ele é picareta ou ele é ao contrário disso. Nós precisamos cada vez mais de empreendedores cristãos mostrando as marcas de Cristo nos seus negócios, ao ponto de que alguém fale exatamente o contrário. Eu quero fazer negócio com essa empresa porque eles são cristãos. E a palavra dele vai ser sempre sim, sim e não, não. E ele vai ser uma pessoa correta no seu proceder. Só que para isso eu preciso ser diligente e avaliar se aquele título de cristão é de um falso cristão, um lobo vestido em pele de ovelha, se é de um cristão carnal, de fato ele teve uma experiência com Jesus, mas a vida dele ainda não tem santidade, não tem crescimento suficiente, maturidade no evangelho para poder lidar com as coisas como um crente espiritual, né? Lembra de Paulo dizendo: escrevo para vocês não como a espirituais, mas a carnais. Por quê? Porque tinham práticas que não demonstravam a espiritualidade daquele cristão. De modo que essa é uma maneira que nós temos, né? E é um cuidado que nós temos que ter quando nos envolvemos, né? Nos negócios, seja entre cristãos, seja entre você que é cristão e um não cristão. Diligência é uma faceta da mordomia que você precisa manter sempre em todos os seus negócios, com quem quer que seja. E se a outra parte com quem eu vou fazer as alianças for um cristão, procure averiguar a vida dele, né? Ligue para aquela igreja onde ele diz que participa, procure um líder local que possa falar um pouco sobre ele, conheça um pouco da vida dele no contexto da igreja local. Essas coisas dão a quem está pensando em fazer uma aliança significativa um pouco de visibilidade, transparência de quem é aquela pessoa fora do ambiente dos negócios, né? E isso vai nos ajudar a poupar muitos desgastes no futuro. Então, Elber, não é simples, dá trabalho, mas se eu fizer a lição de casa, eu vou evitar desgastes maiores e, ao contrário da pergunta, eu vou poder afirmar que com esse cristão empresário vale a pena fazer negócio. E eu mesmo vou ser um propagador de dizer: procure fulano de tal, porque ele, além de um cristão exemplar, é um empreendedor exemplar. Pode fazer negócio com ele. E aí você vai ter prazer em indicar e pôr a sua mão no fogo, né, por alguém que você avaliou e analisou com diligência. Muito bem. Dongley, com relação às alianças que fazemos dentro da empresa, né? Pessoas com as quais convivemos todos os dias, é preciso escolher um grupo pequeno ou apenas uma pessoa para caminhar mais próximo nas decisões mais importantes? Legal, essa também é uma pergunta bacana, porque existem alianças em diversas dimensões, né? A gente tem alianças que são com aqueles que
como sócios estão no dia a dia do negócio, e esse é um tipo de aliança que precisa ter um grau de amplitude bastante grande. Por quê? Porque eu preciso ter uma conversa muito franca, muito direta, muito objetiva. Eu preciso tomar decisões com maior velocidade, né? Eu preciso tomar decisões que não criam um tipo de polêmica, né, na vida desse aliançado. Quando eu vou para o nível do time, né, o time executivo, talvez você tenha lá, né, 1, 2, 3, 5, 8 pessoas que são o seu time, né, de líderes da sua organização. E você vai estabelecer alianças com eles. Algumas alianças são iguais para todos. Então, nesse momento, você pode fazer uma aliança coletiva, né? Talvez até com todos ao mesmo tempo. Mas existirão alianças individuais. Alianças que você vai estabelecer no intuito de que aquele líder possa governar na sua área com base em algo que você aliançou com ele, né? Então, naquele momento, você vai precisar, né, escolher aquela pessoa, aquele grupo de pessoas para fazer essas alianças mais coletivas e mais individuais. Bom, esse grupo vai precisar fazer alianças com as suas equipes. Eventualmente já é uma equipe maior, né? Você tem um líder, esse cara normalmente vai ter 2, 3, 5 pessoas. Ou então é uma empresa bem pequenininha, como a gente tem falado aqui sempre, e eu sou o empreendedor e eu tenho um trabalhador ali junto comigo. Nesse caso é você e ele, você precisa aliançar com ele, né? Senão as coisas não funcionam. Então, nós precisamos, dentro das nossas organizações, níveis de aliança. Mas eu preciso aliançar todo mundo, porque se tiver alguém desaliançado, esse alguém será aquela pessoa que vai derrubar a nossa estratégia. Os níveis de aliança serão diferentes. Lá no nível da sociedade, um nível de aliança com níveis de detalhes, com abertura de informação, né, que é total. No nível da gestão, né, no nível do C-level, no nível daqueles líderes para quem eu delego parte das tarefas, eu vou ter um tipo de aliança e eles ouvirão parte daquilo que lá no nível do acionista, dos sócios, eu discuto. Talvez 70%, 80%, 60%, depende do tipo de conversa que eu fiz lá, ele vai receber uma parte disso. E assim até a pessoa da limpeza, assim até a pessoa do cafezinho, todos precisam ser aliançados, porque sem isso o seu negócio não vai crescer e andar na velocidade que precisa. Então essa ideia de que eu só alianço com o cara que é meu braço direito da empresa, na minha opinião, isso é um equívoco. O que acontece e eu devo sim fazer é com essa pessoa que é meu braço direito, eu vou ter um grau de transparência na aliança um pouco maior, né? E vou protegê-lo de coisas que ele ainda não pode saber. E dali para frente, aquelas outras pessoas também serão protegidas da mesma forma. Tem coisas que a pessoa da limpeza não precisa saber. Primeiro, porque ela não vai saber usar aquela informação de uma maneira adequada. Segundo, porque talvez aquela informação nem seja útil para aquilo que ela faz, pensando coletivamente como grupo. De modo que você pode então estratificar o nível de aliança pelo percentual de transparência, de quantidade de informação, de tipo de informação que você vai trabalhar nesse processo de aliança, mas eu recomendo que você aliance com todos. Ou você diretamente, numa reunião que você coloca todo mundo junto e trata aquelas alianças que você espera que toda a empresa faça, ou você com a sua equipe direta, a sua equipe direta com a equipe deles direta,
e assim até que toda a organização possa receber a informação dessas alianças, sejam elas quais forem, sejam alianças no sentido estratégico, sejam alianças no sentido de objetivos e metas, sejam alianças culturais, sejam alianças de desenvolvimento, né? Nós temos aí diversos perfis de alianças que nós precisamos fazer, tanto do muro para dentro, quanto do muro para fora das nossas organizações. Então, Elber, é isso aí. Eu creio que quanto mais gente aliançada, melhor será a performance daquele negócio. Muito bem, Dongley. Olha só, tem um pessoal aqui que tá mandando recado aqui pra gente, e o nosso querido pastor, inclusive, Francisco Rosa, lá em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, ele tá dizendo o seguinte: muito boa essa palavra, irmão Dongley. Precisamos sim de alianças para o crescimento na vida. Deus te abençoe, continue nos edificando com essas palestras. Deixa eu ver quem mais aqui passou por aqui. Que tá, claro, mandando recado no tocante ao assunto, né? Tem muita gente aqui que passou e deixou recado aqui pra gente. A nossa querida Vilma, ela falou assim: louvo a Deus pela existência da Rede 316 no meu lar. Olha só, bacana as dicas. Amém, né? A Rose, né? Ela tá perguntando o seguinte: como que ela faz para salvar aí a palestra e tal? Rose, esse bate-papo aqui com o Dongley é reprisado, tá bom? E também você vai encontrar lá no nosso site. Daqui a pouquinho o pessoal vai estar baixando lá no nosso site, no rede316.com.br. Você entra lá que tem todos os programas, todos os quadros que temos aqui. Você pode ouvir novamente lá no nosso site, tá bom, Rose? Obrigado, querida. A Rose ela não mandou aqui de onde que ela tá falando. Mas é isso, Dongley, esse povo aí tá plugado com a gente aí todos os dias e mandando recado aqui pra gente também. Tem mais alguma coisa, Dongley, que você gostaria de acrescentar no nosso assunto de hoje? Elber, eu quero primeiro agradecer, né? Tanta gente que acompanha a gente em tanta parte desse Brasil e do mundo, né? E acompanha a Rede 316 e acompanha, né, esse horário que é do Movimento Elo, e dizer como para nós é uma alegria, uma satisfação poder compartilhar tudo isso, né? Agradecer aí o pastor lá de São João do Meriti, que nos acompanha aí, né? Comunique aí na sua igreja, se você é pastor, nos acompanha, fale com os empreendedores da sua igreja, não se preocupe com o tamanho dele, né? Fale para ele nos acompanhar aqui na Rede 316, para ele acessar o site do Movimento Elo, em movimentoelo.org.br, e acompanhar tantos outros conteúdos que a gente também coloca lá, né? Então, procure, se conecte, porque vai ser bênção na vida de todos esses empreendedores com quem você se relaciona, sendo você pastor de uma igreja local, sendo você envolvido, né, na igreja local aí como empreendedor, ou você que está nos acompanhando porque deseja ser. Nosso desejo, o sonho da nossa vida, né, é que nós possamos construir na nossa nação uma rede de empreendedores que ama a palavra de Deus e que leva para dentro dos seus negócios o reino de Deus através de um governo empresarial com princípios e valores da palavra. Então, privilégio enorme estar aqui mais uma semana servindo a Deus, servindo a igreja, servindo o ministério da rádio da Rede 316, e tudo isso, né, fazendo com que as pessoas possam aprender um pouco mais. Obrigado, Elber, por mais uma semana aí. Tamo juntos. Deus nos abençoe. Até a próxima terça. Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.